Itaí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes. Gente, vamos falar um pouquinho hoje de uma técnica. A gente pode dizer técnica, enfim, osteopatia, né? Abre aqui, gurizinho, com o fisioterapeuta Guilherme Kemper. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu escuto falar tanta coisa boa de ti. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. Inclusive, gente, como o programa da Gia assim, ó, tem essa mistura de fala e também da prática, tá? E tem um convidado especial, ele só tá de olho lá atrás, ó. Vocês já vão ver o que ele faz na prática, convidado especial. O gurizinho também, né, gurizinho? Também, não, contigo também, calma lá. Então, o que seria a tal da osteopatia? Então, Gi, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui falando um pouco do meu trabalho. A osteopatia, ela é uma filosofia de tratamento, tá? Então, se for para a gente pegar a tradução da palavra que vem do grego, seria a influência que os ossos têm sobre o nosso sistema, né? Quem desenvolveu a osteopatia foi um médico americano, né? Ele nasceu em 1828, então é uma prática mais antiga já, apesar de pouca gente conhecer, né? E ele desde criança ele sofria com muitas dores de cabeça, né? E uma das lições da osteopatia que ele já traz desde antes de ser médico, né, foi que numa tarde ele apoiou a cabeça numa corda e a dor de cabeça dele saiu. Ele conseguiu dormir, ele ia adormecer e a dor de cabeça saiu. E ele repetiu aquilo por várias vezes quando ele tinha crise de dor de cabeça e aquilo estimulou ele a tentar buscar entender algumas coisas relacionadas ao funcionamento do corpo, né? Como ele gostava muito da parte de anatomia, quando adolescente ele caçava e dissecava os animais que ele caçava para tentar entender as relações do corpo, né? Depois de médico, em algumas epidemias que aconteceram na época, ele perdeu 9 dos 12 filhos, né? E isso desestimulou muito a prática médica que ele tinha na época pela sensação de incapacidade que ele teve diante da situação. E ele começou a estudar muito anatomia e fisiologia para entender, né, quais meios do corpo facilitaram para que a doença se instalasse. Então, ele, apesar da química que já existia na época, né, o insucesso ele existiu, e então em cima, na crença dele, né, no que ele acreditava, ele precisava conhecer muito bem o funcionamento do corpo, de um corpo saudável, para entender quais desequilíbrios desse corpo saudável favoreceriam o aparecimento das doenças, né? E em 1874 foi onde ele deu o primeiro boom da osteopatia, a primeira grande ficha dele caiu, que foi onde ele descobriu que o sistema músculo-esquelético influenciava sobre os impulsos nervosos do corpo, sobre o sistema nervoso, e sobre o sistema vascular do corpo, sobre a parte sanguínea, né? E ele começou a realizar estímulos sobre o sistema músculo-esquelético, e ele começou a perceber que esses estímulos desencadeavam respostas no corpo dos pacientes dele, né? Por 5 anos depois que ele descobriu isso, ele uniu o tratamento medicamentoso com o tratamento manipulativo, né? E ele percebeu que na maioria dos casos o tratamento manipulativo ele era mais eficaz que o tratamento químico que eles tinham na época. Então, foi a partir dali que ele começou a introduzir essa prática dentro da vida dele, com os pacientes dele. Ele foi muito questionado na época, ele era pastor também, além de médico, então... Que é uma baita história, né? Sim. É uma baita história. A igreja tirou ele do caminho, enfim, porque na época só Deus podia curar com a mão, né? E a sociedade médica também excluiu ele da sociedade médica, então ele teve que seguir um caminho meio sozinho. Mas enfim, anos depois ele conseguiu fundar a primeira escola de osteopatia, que existe hoje ainda, no mesmo local, não é na mesma casa, mas é no mesmo local, em Kirksville, nos Estados Unidos. E a prática hoje está muito bem difundida, né? Não sei se existem em todos os países já. No Brasil, a osteopatia já está existindo há 30, 35 anos. E quem exerce, no caso, é fisioterapeuta? No Brasil é fisioterapeuta, tá? E depois estuda osteopatia. Após graduação em osteopatia, especialização em osteopatia. Alguns países a osteopatia é uma especialização médica, tá? E em alguns países existe a formação em osteopatia, uma faculdade de osteopatia.
A Sociedade Brasileira de Osteopatia está trabalhando nisso para tornar a osteopatia uma profissão. Então, você, em vez de fazer uma faculdade de fisioterapia ou de medicina, você vai fazer uma faculdade de osteopatia. Tá, e falando dessa manipulação, né, que às vezes, tu falou músculo esquelético, às vezes a pessoa está com um probleminha no tornozelo e daí tu vai dizer que é fígado. Oi, eu não consigo compreender isso. Tem disso? Claro, é porque assim, ó, a osteopatia ela não trata a patologia que o paciente traz até o osteopata. Ela trata as alterações de funcionamento do corpo que estão desencadeando aquele desequilíbrio. Então, a pessoa vem com uma dor lombar, mas a dor ela é um sintoma. Né? Pode ser que a pessoa tenha realmente um processo de degeneração na coluna lombar, pode ser que ela tenha alguma disfunção local. Mas, normalmente, a dor ela vem de um processo adaptativo que o corpo faz em cima de outras disfunções, né? E o papel do osteopata é buscar essas outras disfunções que desequilibram o sistema. Na verdade, é destrinchar esse caminho todo para descobrir a causa. Exato. Um exemplo que eu gosto de dar para os meus pacientes, né? Quando você corta o dedo com uma faca, né? Se não é um corte grande, você não faz nada. O corpo tem a inteligência de curar o problema. Então, o que eu questiono para o meu paciente é por que o teu corpo não está conseguindo curar a patologia que você tem? Porque existe algo atrapalhando. Se o corte é grande, precisa suturar, precisa fazer ponto, ótimo. Mas o ponto ele não sara o processo. Quem sara é o corpo. Quem cura o processo é o corpo. Que dá conta disso. Então, quando o paciente ele chega até mim, o meu papel é buscar o que no corpo dele impede que a autocura aconteça. É um processo bem mais profundo. Sim, é muito interessante. E falando assim, quanto tempo... Meu, tem tanta pergunta, minha cabeça já está assim, calma, eu estou vendo como que a gente vai chamar o convidado, mostrar, mas vamos ficar nas perguntas primeiro, assim. Duração da sessão. A sessão, ela dura aproximadamente 60 minutos, 1 hora. Né? Tem sessões que são mais rápidas, tem sessões que levam mais tempo, né? Mas normalmente em 1 hora a gente consegue fazer o trabalho todo. Então, assim, a diferença que a gente pode dizer, por exemplo, de uma quiropraxia para uma osteopatia, que também tem manipulação, só Sim. que é... A visão, a abordagem. Né? Quiropraxia, eu não entendo muito da quiropraxia, eu nunca estudei quiropraxia, mas das abordagens que eu vejo é que a quiropraxia ela trata o corpo, ela trata todas as articulações do corpo, ela vai manipular o corpo inteiro. Né? A osteopatia ela busca o ponto inicial do processo, desfaz esse ponto e deixa o sistema resolver o processo como um todo. E quantas sessões tu dizes assim para uma pessoa que... Depende, né? Depende muito. Por que depende muito? Porque depende da causa do processo. Então, às vezes, a causa do processo é uma causa que eu não consigo atuar diretamente. Né? No caso de uma alergia alimentar, por exemplo. Se é o intestino que está gerando a disfunção do sistema da pessoa, e essa pessoa continua ingerindo alimentos das quais ela é alérgica, né, eu consigo minimizar os sintomas, consigo melhorar o metabolismo, o funcionamento do corpo da pessoa, porém o processo ele tem a tendência a voltar. Né? Porque eu não estou atuando diretamente na causa. Então, o meu papel muitas vezes também é na orientação, na indicação para um profissional de nutrição, na indicação para um profissional que seja competente para trabalhar esse tipo de situação. Sim, porque nós somos um todo, né? E aí tem que ir a causa. Essa é a visão da osteopatia, o todo, a unidade do corpo. E será que dá mais uma perguntinha ainda, gurizinho? Mais uma? E a osteopatia a gente já vê desde pequenininho, bebês também, né? Isso, eu trato bebês, faço osteopatia pediátrica. Então, esse acho que é o mágico da osteopatia, né? Eu tenho pacientes de 10, 15 dias e tenho pacientes de 90 anos. Então, é muito gratificante poder ajudar todas as faixas etárias, né? Então, é muito legal. Então, vamos fazer o seguinte, Guilherme, vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais. Eu acho que no próximo bloco a gente já volta com um pouquinho da prática, mas a gente volta a falar, porque tem muitas perguntas ainda. Até logo.
Estamos de volta, então deixa eu mostrar para vocês aqui o meu convidado especial, meu esposo, Marcelo Pavan, dá um oizinho assim. Gente, voltando aqui em entrevista com o Guilherme Kemper, que é fisioterapeuta, e nós estamos falando sobre osteopatia. Então ele me questionou assim, até eu coloquei uma caixinha no Instagram, querem ver a Gi fazendo uma sessão? Aí ele perguntou para mim, mas tu estás com alguma dor? Não! Aí eu disse, opa, mas espera aí, porque o Marcelo estava alguns dias com queixa. Dói onde, amor? As costas. As costas. Ele falou só um bocadinho, ele disse que não quer falar muito, né? E aí, então, vocês vão ver agora as imagens. O que tu fez de testes com o Marcelo? Então, eu realizei alguns testes de mobilidade, né? Através desses testes de mobilidade, eu consegui perceber uma falta de movimento no pé esquerdo do Marcelo, né? Ele relatou que teve um entorse passado, né? Então, provavelmente esse entorse ainda está gerando um desequilíbrio para o sistema dele. Ele tem um bloqueio na pelve, na região do sacro, que é o osso final da base da coluna. Esse bloqueio provavelmente aconteceu na queda, né? Ele relatou que teve uma queda de futebol e após a queda ele começou com dor. Então, é um bloqueio bastante característico de queda. E ele tem uma alteração da movimentação das vértebras dos ossos na região tóraco-lombar, né? Que é uma região onde o diafragma respiratório se prende. É uma região chave do tratamento da osteopatia. É uma região que eu trabalho em praticamente todos os pacientes. Por quê? Porque é uma região de muita passagem de nervos, né, entre o diafragma, o músculo da respiração, e de vasos sanguíneos. Então, é uma região que não separar o corpo não separa porque não tem como separar, sim, mas é uma região chave que influencia praticamente o corpo todo. No caso dele também dá para se perceber uma sobrecarga dessa região. Então, eu fiz uma avaliação, né, nele, no momento que a gente ficou aqui agora. Eu vou trabalhar o pé, a pelve e o diafragma, e aí depois ele pode relatar para a gente se ele percebe alguma diferença no corpo dele. Pode, amor. Gente, a gente vai acompanhar tudo isso, por isso que assim, o programa da Gi, claro que eu digo assim, eu não gosto de falar, eu gosto de mostrar. É bom mostrar e explicar, né? Então vamos lá, por favor, Guilherme. E por favor, amor, boa sorte. Né, gurizinho? A gente só fica de olho. Será que eu posso ir falando agora? Posso ir falando? Então tá bom. Então, aqui, a osteopatia ela tem várias técnicas, né? Algumas técnicas manipulativas, algumas técnicas oscilatórias. No caso dele, eu estou usando uma técnica oscilatória, que não vai gerar desconforto praticamente nenhum para ele. Mas, às vezes, a gente precisa ser mais enfático e usar algumas técnicas mais potentes, né? No caso dele aqui, não. Tá? Como eu vi a afeição de receio dele quando eu falei em algumas técnicas mais intensas. Sim, ele quase saiu literalmente da máquina. Exatamente. Então, tá tudo certo. Então, eu vou trabalhar um pouquinho o pé dele aqui. A gente vai melhorar a movimentação do pé. Mas, Guilherme, olha que fantástico isso. Tu imaginas, enquanto tu trabalhas ali, a situação de uma queda que tu teves quando era adolescente? Faz tempo, uns 20 e poucos anos, faz tempo. Então, assim, olha a importância de se tratar a causa, sempre. Até porque, assim, essa causa mecânica, ela está gerando uma influência para o corpo dele todo, né? Então, isso pode gerar sintoma de joelho, isso pode gerar sintoma de coluna lombar, pode gerar sintoma no ombro, pode gerar sintoma na cabeça, tá? Existem tecidos que se ligam da planta do pé até a base do crânio. Então, é muito comum esse tipo de disfunção, né, gerar sintomas muito distantes. E se a gente não trata a causa, que é uma causa mecânica, a gente pode tomar um medicamento, que é algo químico, pode, enfim, fazer massagem para tratar as tensões. Claro que tudo vai contribuir, porém a causa é a alteração mecânica do pé. E olha bem o que ele chegou com queixa nas costas. Exatamente. E tu está tratando o pé? Porque a visão do corpo é uma visão global. Então, quem já consultou comigo sabe que quando vim com uma queixa na mão, mas eu avalio o corpo todo. Porque o problema que está causando a dor na mão, ele pode sim estar à distância. Então, não tem como a gente esquecer desse ponto, né? No início, quando eu comecei a trabalhar com osteopatia, foi difícil. Difícil no sentido de
conseguir se desvincular da visão que a gente tem na faculdade de tratar a dor do paciente. Né? Porque a gente aprende a tratar a dor. Só que a dor ela é um processo apenas. Então esse foi, acho que, o ponto mais difícil para mim, de focar na estrutura do corpo como um todo e ter claro que a dor é só um processo que aquele corpo está vivendo. E aí? Vamos lá. Deita de lado, de frente para cá. Por isso, assim, o programa da Gi, eu sempre mostro justamente isso, que a gente é um todo, né? A questão de remediar é porque tem sempre alguma coisa. Calma, vamos deixar ele falar aqui. Vamos lá. Não, só posicionando ele. Ah, então tá bom. Aqui eu vou usar uma técnica mais enfática um pouco, mas não gera dor, tá? Alguma dor? Não. Opa! Delícia! E agora eu vou usar mais uma. Eita! Gurizinho, nós estamos rindo por dentro. Rapaz, é por isso que tem esse tamanho todo e essa força? É só jeito, não é força, exatamente. O gurizinho tá querendo fugir já? O gurizinho tá, porque no próximo bloco a gente vai falar do joelho dele. Tem uma pergunta de uma telespectadora. Gente, vocês não são doidos de sair daí e faz o seguinte, já manda um aviãozinho e diz, ó, o que ela tá fazendo com o marido. Não, mentira, eu não tô fazendo nada. É o Guilherme que tá fazendo. E agora? Eu tô trabalhando um traço sobre a inserção muscular do diafragma, que é o músculo respiratório, para fazer ele relaxar. É um traço que vai gerar uma resposta neurológica sobre o músculo, né? Para a gente atingir o objetivo que a gente quer. Dói, amor? É um pouco desconfortável, tem que concordar comigo. Porque eu já recebi todas as técnicas que eu aplico, então eu sei o que cada paciente sente. A gente aprende na prática, né? Sim. Então a gente recebe, durante o curso, a gente recebe todas as técnicas. Sim. Só um traço rápido aqui, já vai dar para ter uma ideia já de como ele vai ficar. Levanta e caminha um pouquinho agora. Pode dar uma volta na maca. Caminhou. Pô, andando pelo menos ele tá. Pode sentar de novo. Agora repete aquele teste que a gente fez antes da sessão. Isso. Diminuiu? Tá, faz um movimento da cabeça para frente agora, que foi o que gerou dor lombar. Não tem nada. Não tem nada? Então, tinha uma alteração lombar, né? Que justifica o sintoma que ele estava sentindo. Então, esse sintoma que ele estava sentindo é bastante característico de ligamentos lombares gerando esse sintoma. Então, você pode continuar percebendo os sintomas nos primeiros dias, mas isso deve ir se desfazendo até passar. A gente tirou os desequilíbrios que estavam causando o teu sintoma. Né? Lembra que a gente fez uma avaliação rápida, Sim. Fiz 3 técnicas, né? Talvez a gente precisaria mexer em mais coisas, mas só para demonstrar mais ou menos como funciona o processo. E tá sem dor mesmo, passou? Passou. Uau! Ixi, muito interessante, muito interessante. Vamos fazer o seguinte, agora tá dando o segundo bloco já, né? Não sai daí que no terceiro a gente vai falar o caso do gurizinho e mais umas cositas aqui para fechar com o fisioterapeuta Guilherme Kemper. Até. Obrigada, amor.
Estamos de volta! Gente, agora vocês vão conferir o que o cinegrafista, o gurizinho, né, o Juliano Cardoso fez, né? Começou então, né, Guilherme, com os testes. O que foi feito com ele? Então, ele também tem uma queixa lombar, né? Legal que a causa da queixa dele era uma causa diferente, para a gente poder mostrar não outra forma de abordagem, mas outro caso, né? O gurizinho, ele teve tempos atrás aí um acidente de bicicleta bastante grave, né? Fez bicicleta, né? Isso. Todo quebrado, gurizinho. Ele fez fratura de mandíbula, né? Ele precisou ficar bastante tempo pós-cirúrgico e tudo mais. E ele tem um histórico grande de inflamação de garganta, né? Então, essas inflamações na garganta, por exemplo, elas geram processos cicatriciais nos tecidos da garganta, né? Isso também vai influenciar o corpo de forma negativa, tá? Então, no caso dele, né, da avaliação que a gente fez nele, eu tratei só os tecidos da garganta que se relacionam com a mandíbula e com os processos inflamatórios que ele teve. Também fiz alguns estímulos nas vértebras cervicais que inervam a garganta dele, né? E através desse estímulo à distância, né, de um processo que o corpo dele sofreu há bastante tempo atrás, ele refez os testes sem dor, né? Como eu falei antes, não quer dizer que a dor dele vai passar por completo, né? A gente fez um exemplo de um atendimento, né? Então, ele até pode me dar um feedback daqui a um tempo de como ele está, a gente pode ver isso aí de novo, né? Mas só para mostrar como uma dor no mesmo lugar, né, a gente tratou por abordagem completamente diferentes. E assim, a questão da queixa, se melhorou ou de fato vai melhorar ou não, isso aí, quantas sessões mais, isso vai depender, não tem um número, né? Não existe um número, tá? Então, tem pacientes que vêm com queixas muito agudas, com queixas muito graves, que em uma sessão se resolve, ou que se resolve em 1, 2 dias. Tem queixas mais amenas que às vezes a gente precisa estimular 2, 3, 4 vezes. Então, vai depender da causa, né, do desequilíbrio que está causando a queixa, vai depender de como o corpo da pessoa responde ao estímulo que a gente faz, vai depender de todo o restante da vida da pessoa, né? Hábitos alimentares, atividade física, qualidade de sono, estresse, isso tudo influencia o funcionamento do nosso sistema. Então, tem muitas coisas que não estão sob o nosso domínio dentro de consultório, né? Então, a gente já tem hoje pessoas que fazem as sessões de osteopatia como forma preventiva, né? Como a gente faz a avaliação através da mobilidade dos tecidos do corpo, a pessoa não precisa estar com um sintoma para a gente já perceber os pontos disfuncionais. A gente consegue estimulá-los antes de eles gerarem sintomas. Então, essa é uma abordagem bem legal. Eu recebo osteopatia 3, 4 vezes por ano. Então, uma forma de prevenção. Já sofri problemas sérios de coluna, já tive hérnias de disco, então eu sei muito bem o que as pessoas que me procuram com hérnia sentem. Eu senti na pele o drama de viver isso. Até tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que ela mandou o seguinte, que ela está com... como é que é? Deixa eu só... Osteopatia degenerativa, né? Ela colocou mais acentuada em L4, AS1, artrose interapofisária, L5, S1. Ela perguntou se pode fazer. Claro, deve fazer. Deve. Até porque assim, o ponto que o corpo dela está sofrendo é um ponto que é resultado de um outro desequilíbrio. Né? Então, como no caso do teu esposo, no meu caso do cinegrafista, a gente trabalhou regiões que não estão, no caso do cinegrafista mais, que não estão nem próximas da dor. Então, pode ser que essa pessoa tenha um desequilíbrio em outra região do corpo, que fragiliza, que faz com que a coluna lombar dela sofra, né, de alguma forma, e isso gera a dor dela. Sim, na verdade aqui eu não estou expondo o nome, mas ela disse que tinha em torno de 136 quilos, hoje está com 114 e está sofrendo muito, claro, também sobrecarga do corpo, do peso em si, né? Então, eu não gosto muito de pôr a culpa no peso, até porque tem pessoas obesas que não sentem dor, né? Tem pessoas obesas que sentem dor em um lado ou outro do corpo, sendo que elas carregam o mesmo peso com as duas pernas, então não teria por que uma perna sofrer mais do que a outra. E tem pessoas magérrimas que sentem muita dor, né? Então o peso, eu não costumo culpar o peso.
Claro que isso vai influenciar em outras questões metabólicas, em outras questões de saúde, né? Mas culpá-lo da dor eu não costumo. Perfeito, tá aí a oportunidade, né? Porque assim, ó, quanta gente em casa que está nos assistindo que tem uma queixa recorrente, que às vezes só vai no médico, vai remediar e não sabe a causa. Aqui está a oportunidade. Como eu já mostrei em vários programas, né? Eu já disse assim, é tudo da mesma linha, da microfisioterapia, da quiropraxia, né? A osteopatia também vem para te ajudar, para quem está em casa com uma queixa e não sabe de onde. E olha só, a gente tem 2 casos aqui de tanto tempo. A abordagem costuma ser bem simples, costuma não gerar dor, né? Tem pessoas que os estímulos eles precisam ser mais enfáticos, tem algumas técnicas viscerais, né, que a gente faz nos órgãos. O intestino costuma ser um órgão dolorido para se trabalhar, o fígado também costuma ser um órgão que gera algum desconforto para ser trabalhado. Eu venho aí para fazer a minha. Pode ser, a gente pode fazer sim, com certeza. Então... Outra indicação, acho que eu não perguntei isso, né? Quem não pode fazer osteopatia? Eu não posso aplicar osteopatia em fraturas, né? Não faz nem sentido eu tratar a fratura com osteopatia. Câncer, tá? Cânceres ativos, eu não posso trabalhar com técnicas sobre a região do câncer. Existem algumas linhas de osteopatia, algumas linhas de pesquisa hoje, que já estão desenvolvendo técnicas que melhoram a parte do metabolismo do corpo responsável por auxiliar no processo de curar o câncer. Mas eu não tenho essa parte de pesquisa, de estudo ainda, então são situações que eu não abordo, né? Claro, ruptura de ligamento é algo que eu não consigo abordar, né? Talvez a dor não esteja sendo gerada pela ruptura de um ligamento no joelho, por exemplo. Talvez a dor do joelho tenha outra causa, e daí sim eu consigo abordar. Mas fraturas, rupturas de ligamento, que mais? Câncer. No restante, a osteopatia não atua em patologia, né? Ela atua em melhorar a saúde do organismo. Então, aonde tudo eu posso atuar, às vezes eu até desconheço, porque a gente talvez não tem conhecimento do que um corpo saudável é capaz, né? Então, a gente às vezes olha só para a doença, mas não olha na capacidade do corpo de promover saúde, né? Então, eu costumo abordar todo tipo de paciente que vem, só não atuo em cima de fratura e câncer, mas mesmo que o paciente venha com uma queixa que eu talvez não tenha conhecimento de como ajudar, melhorando a condição de funcionamento do corpo, às vezes a queixa por si, ela sai. Né? Será que falamos tudo? Será? Meninos que ajudaram aqui no andamento, né, na participação do programa, querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Eles estão olhando, acho que não, né? Quer mais alguma coisa que a gente tem que falar? Será? Para finalizar, para fechar o nosso programa, que foi muito rico, né? Muita coisa boa para passar para o pessoal que está em casa. Eu acredito que era isso. Acho que deu para passar um pouco. Claro que a prática ela vai muito além disso. A gente tem muito mais situações para avaliar, muito mais situações para tratar. Mas acho que para dar um pedacinho de como que funciona o método e mostrar que o método não trata a doença, e sim a melhora do funcionamento do corpo da pessoa que vai tratar a doença que ela tem, eu acho que isso já é de uma riqueza extrema. Nossa, eu quero te agradecer muito, né? Muito que tu fizesse ali pelo meu esposo, pelo gurizinho, pelas manipulações. Te agradeço muito, muito sucesso aí e continue com esse lado humano, né? Porque a gente vê que mais do que técnica e mais do que desenvolver aqui a própria fisioterapia, a osteopatia, tu tens uma escuta, que isso é muito rico, né? E se todos os profissionais, principalmente da área da saúde, usassem mais a escuta, a gente acolheria muito mais, tá bom? Passou o nervosismo? Mais ou menos. Mais um cotovelinho, muito obrigada aos meninos, amor, que participou, o gurizinho, e ficamos aqui, então, mais um programa da Gi, no oferecimento da Lemos Esportes, e até sexta-feira que vem, como sempre eu digo, cuide-se, saúde é o seu bem mais precioso. Beijo no coração, fiquem com Deus.